Fechei a porta atrás de mim, o mundo eu esqueci. Quero conversar contigo a sós, meu Pai. Quero chegar ao teu altar, quero te contemplar. Quero sentir tua presença ao meu redor. Pai imperfeito sei que sou, pois pequei, culpado estou, mas desejo te adorar. Pai, mesmo um grande pecador, quando sente o teu amor, quer para sempre te adorar. Pai, em minha vida tu és tudo que eu preciso ter. Tu és o sangue que circula em meu ser. Quero te conhecer melhor, quero te compreender. Quero sentir o teu amor em mim crescer. Pai imperfeito sei que sou, pois pequei, culpado estou, mas desejo te adorar. Pai, mesmo um grande pecador, quando sente o teu amor, quer para sempre te adorar. Pai imperfeito sei que sou, pois pequei, culpado estou, mas desejo te adorar. Pai, mesmo um grande pecador, quando sente o teu amor, quer para sempre te adorar. Quer para sempre te adorar. Quer para sempre te adorar. Que bom que a gente tem um Deus que é perdoador, um Deus que nos visita, que nos entende e nos perdoa em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus, irmãos, no segundo livro de Samuel. É o texto que serve de base para o nosso estudo na noite de hoje. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Os irmãos assentados reverentemente vão acompanhar a leitura de todo o capítulo, que é a base do nosso estudo e da nossa reflexão na noite de hoje. É uma história linda, é uma das mais belas histórias da Bíblia. É uma história emocionante. Fala de amizade, fala de aliança, fala de graça, fala de perdão, fala de recomeço. Assentados reverentemente, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, assim nos diz a palavra do Senhor. Mefibosete. Mefibosete é um personagem da história de hoje. E ele tem uma história muito triste, ele tem uma história muito dura, ele tem um passado carregado. Mas a história dele começa não com ele, começa com o avô dele. O avô dele era o rei Saul, aquele mesmo que estava na caverna, do capítulo que lemos há pouco. O avô de Mefibosete, Saul, era rei de Israel. E como eu falei alguns instantes atrás, desde o seu início, ele pegou um ódio muito grande de Davi. E ele pegou um ódio de Davi porque Davi era amado do Senhor. Davi era um abençoado, e por ele ser abençoado,
Saul passou a persegui-lo. E uma coisa interessante, eu estava hoje relendo um pouquinho da história de Davi, e eu comecei a dar risada sozinho, hoje à tarde. Quando Saul fica sabendo que a sua filha Milca se apaixona por Davi, Saul pensa assim: puxa, que bom, vou dá-la como esposa para Davi, porque aí os filisteus vão correr atrás dele. Um dos grandes inimigos do povo de Israel eram os filisteus. Então Saul disse: puxa, se ele se casar com a minha filha, os filisteus vão atrás dele, então que bom, eu vou me livrar dos filisteus e ao mesmo tempo os filisteus vão matá-lo, então eu me livro dele definitivamente. Saul tinha um ódio cruel contra Davi, tanto é que na festa do casamento, para a festa do casamento, ele até dispensou Davi de dar um dote para a noiva, para a filha do rei. Saul mandou dizer assim para Davi: olha, eu não vou querer dote nenhum não, eu só vou querer uma coisinha que ele faça, que ele me traga provas de que ele matou 100 filisteus. Se ele trouxer como prova que ele matou 100 filisteus, pronto, está resolvido, porque ele sabia do poder de fogo dos filisteus. Então ele pensou: ele vai querer casar com a minha filha, então ele vai se envolver com os filisteus, ele vai morrer, então eu vou me livrar dele de qualquer maneira. Bom, Davi vai para a guerra e não traz apenas 100 provas, ele traz 200 provas. Então ele fala: bom, agora eu vou ter que sustentar esse camarada como meu genro dentro de casa mesmo. E Davi cresce, Davi é muito abençoado por Deus e chega a ponto dele ser chefe de guarda do rei Saul. Mas Saul vai alimentando esse ódio com o passar do tempo e nada, absolutamente nada, diminui esse ódio. Para piorar a situação, o rei Saul tem um filho, Jonatas. Jonatas pega uma amizade com Davi, que é uma amizade maravilhosa, um exemplo de amizade na Bíblia. Então, o rei Saul duplica o seu ódio contra Davi. No episódio da caverna, que lemos há pouco, existe a primeira aliança, uma aliança de paz, uma aliança de preservação de vida, Davi e Saul. Há uma segunda aliança, e a segunda aliança, ela é estabelecida entre Davi e Jonatas. Os dois se aliançam com uma grande amizade de preservação da vida. Antes de morrer, antes da batalha final contra os filisteus, Jonatas se aproxima de Davi e ele sabe que daquela batalha ele não voltará, ele sente isso. A batalha é muito cruel, o povo de Israel não está bem com Deus. Então Jonatas chama Davi e fala: querido, vamos entrar em aliança de que você vai preservar a vida da minha família, Mefibosete. E Davi diz: sim, vá em paz, a sua família será preservada. Bom, eles vão pelejar contra os filisteus. É nessa batalha que morre o rei Saul, morre Jonatas, morrem os familiares. Há um só descendente, Mefibosete. Quando chega a notícia em Jerusalém de que o rei morreu, o rei Saul morreu, de que o príncipe herdeiro Jonatas também, e de que todos os filhos também estão mortos, a ama, a criada que cuida de Mefibosete, ela tem aquela ideia de salvar o herdeiro do trono. Então ela toma Mefibosete com 5 anos de idade, uma criança, e ela, apressada na fuga, ela acaba tropeçando, e esse menino leva um acidente tão grave que muito provavelmente, certamente, o atinge na coluna cervical, na coluna lombar, que o paralisa nos membros inferiores. Ele não consegue mais se mover. E ela foge porque ela está com o herdeiro do trono. E é natural, quando existe troca de dinastias, o próximo rei aniquila todos os descendentes do rei anterior, para que ninguém reclame o trono. Isso era natural no passado. Então Mefibosete,
Ele é o herdeiro do trono, só que é herdeiro de um trono que não mais existe. O trono pertence a Davi. Então, aquela senhora que o leva e que, sem querer, muito provavelmente, acaba tropeçando e provocando esse acidente físico, ela tem em mente que ela tem um rapaz precioso. Ela não sabe de absolutamente nada. A única coisa que ela sabe é que aquele menino precisa permanecer vivo, custe o que custar. E ela vai para um lugar certamente distante. Ela vai para um lugar onde ninguém irá lá procurá-la. Pois bem, chega a notícia, todos sabem, Davi é proclamado rei, ele assume o trono, e depois de um bom tempo, aproximadamente, dizem os estudiosos, entre 20 e 25 anos depois desse episódio, quando o seu reino já está estabelecido, quando ele está senhor de si, ele se lembra daquela aliança feita no passado, ao rei Saul e ao amigo Jonatas, que agora já não mais existe. Então ele chama os seus servos e diz: olha, será que não sobrou ninguém da família de Saul? Alguém ouve essa história, chama um ex-servo de Saul, que está aqui na Bíblia, que diz aqui no capítulo de número 9, no verso de número 2 e 3, e tem o nome dele, Ziba. E essa notícia chega a Davi, e Davi diz: manda chamá-lo. Quando Ziba se apresenta, então o rei diz: você é Ziba? Sim, sou eu mesmo, teu servo. E ele repete a pergunta: sobrou porventura alguém da família de Saul? E Ziba conhece e diz: sim, um filho de Jonatas. Ele está num lugar distante. Ele está numa cidade aqui, que é uma cidade que não tem um bom nome, não é uma cidade de referência. Onde ele está? Ele está em Lodebar. Manda chamá-lo. Então vai uma comitiva do rei. Aqui, Mefibosete tem aproximadamente entre 25 e 30 anos, já é um homem, já tem um filho. É uma criança, é um garoto, mas ele já é, mesmo na sua condição, teve um filho, casou-se, e ele sabe do seu passado, ele sabe que ele é herdeiro do trono, ele sabe de algumas coisas, mas ele está num lugar seguro. Ele sabe que se o rei quiser, poderá matá-lo. Eu quero chamar a sua atenção para tentar imaginar, lá em Lodebar, quando alguém chega e diz: olha, vem uma comitiva real se aproximando. Tente imaginar as palpitações do coração de Mefibosete. Deve ter ido a mil. Ele deve ter pensado: bom, chegou o meu dia. Demorou, mas chegou. Eu nem tenho como fugir. Eu não tenho guarda. Me acharam. Pronto, acabou. A minha vida acaba aqui. O rei mandou me chamar. Serei preso, e ele então vai à desforra do meu avô. Agora sobrou para mim. Então os mensageiros vêm, o identificam e perguntam: você é Mefibosete? Sim, sim, sou eu. O rei lhe chama na corte. Eu fico imaginando aqui o coração apertado daquele homem. Mas ele vai e se apresenta diante do rei no palácio. E quando ele se apresenta, nos diz o texto que ele diz que ele se inclina. Ele já está esperando as piores notícias, muito provavelmente. Mas eis que não vem uma péssima notícia. A primeira palavra de Davi é tentar identificá-lo. E depois que ele diz: sim, sou eu, teu servo, a palavra de Davi é: não temas. Não temas. O coração quase saltou pela boca daquele homem, certamente, esperando a morte, e a primeira expressão que ele ouve é: não temas.
Fico imaginando a alegria daquele coração, esperando a pior das notícias, e a primeira palavra é: não temas. E ele diz: mas eu vou restituir todas as terras que eram do teu avô. Você vai voltar para cá, camarada, e você vai sentar-se à mesa do rei. A vida mudou. O coração de Davi é um coração generoso, é um coração grande, que não tem tamanho. Davi não há espaço para ódio acumulado no seu coração. Ele tinha direito e tinha poder de mandar destruir aquele homem e fazer a desforra de Saul, mas não há lugar no coração do homem segundo o coração de Deus. A aliança. Davi se lembra da aliança. Na noite de hoje, irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre a força de uma aliança, o poder de uma aliança. Quero analisar com os irmãos 3 aspectos de uma aliança. O primeiro aspecto de uma aliança é que uma aliança alcança o aliançado onde ele se encontrar. Davi está na corte, em Jerusalém, está no palácio. Mefibosete está longe, Lodebar. A palavra Lodebar, o nome dessa cidade, Debar significa pasto, pastagem, riqueza. Lo é uma contração negativa, então Lodebar significa não há pastagem, deserto. É um lugar deserto, árido, ruim, sem futuro. Por isso que era seguro. Era seguro porque ninguém ia para lá. Então, ninguém iria procurar um descendente real num lugar sem futuro. Então, lá ele estava aparentemente seguro. O que Davi está dizendo para aquele menino que não sabe da aliança do passado, ele não sabe de nada disso, seu lugar não é em Lodebar. O seu lugar não é num sem futuro. Você vai ficar aqui. Mefibosete não sabia de nada. Aliás, o seu nome original de batismo era Meribe Baal, lutador contra Baal. Baal era um deus pagão da época. Então ele foi batizado como aquele que iria guerrear contra os deuses pagãos. Um homem temente a Deus. Mas depois desse episódio que ele ficou então com os membros inferiores comprometidos, definitivamente o seu nome virou Mefibosete, homem de vergonha. Ou seja, estimou-se tanto sobre ele e nada daquilo ocorreu. Então ele era uma vergonha, vergonhoso. Não importa onde nós estejamos, a aliança do Senhor nos alcança. Segundo lugar, a aliança não apenas nos alcança, mas a aliança também nos traz perdão. Quando Mefibosete se apresenta diante do rei, o rei diz: não tenha medo, o passado ficou para trás, o ódio morreu com Saul, ele que tinha ódio de mim, não eu por ele. Eu poderia matá-lo no episódio da caverna, e não o fiz, porque ele era ungido do Senhor. O coração de Davi, irmãos, era um coração realmente diferente, muito diferente. Quando alguém chega com a notícia da morte de Saul, e faz um grande alarido, faz uma grande festa para Davi, Davi manda matar aquele homem. Ele manda matar. Diz: eu não quero festa com isso, o ungido do Senhor morreu, e você acha que eu vou me alegrar com isso? Não, eu não farei. Um outro episódio ainda dentro dessa luta, dessa batalha contra os filisteus, na qual morreram o rei e seus filhos. Da mesma maneira, alguém arrancou a cabeça de alguém que perseguia Davi e trouxe a cabeça para Davi, dizendo: Davi, olha aqui, olha, eu matei o teu perseguidor. Davi mandou matar quem trouxe aquela cabeça. Disse: não quero isso aqui. Eu não quero festa com a tristeza dos outros. Eu não me alegro com isso. Davi, quando olha para Mefibosete, eu insisto, Mefibosete
não reclamou nada. Ele sequer sabia dessa aliança, mas ele recebe a aliança porque a aliança acolhe, a aliança abraça o aliançado, alcança, traz de volta e perdoa. Em terceiro lugar, aliança. Aliança restaura. Você estava onde? Lodebar. Não mais Lodebar. Agora você vem para cá. Eu vou restituir todas as terras que eram do teu avô, que poderiam estar para mim. Eu sou o rei. No sistema de reinado, irmãos, poucos se lembram desse detalhe. Onde há reinado, coisas, lugares e pessoas não pertencem ao reino, pertencem ao rei. É diferente. Então o Brasil, nós que um dia tivemos aqui, fomos colônia, nós nunca fomos colônia de Portugal. Nós fomos colônia do rei de Portugal. É diferente. A vida do súdito pertence ao rei. Os lugares pertencem ao rei. Davi diz: é teu. Vamos restituir. A aliança restaura, reabilita, traz de volta. Você consegue imaginar o espírito de Mefibosete agora? Um júbilo que não cabia em si mesmo. Quando estamos em Lodebar, Lodebar nos maltrata. Às vezes até nós nos sentimos seguros lá, porque ninguém vai lá encher a paciência da gente. Mas a gente se acostuma com Lodebar, um lugar sem futuro. A gente acha que não é isso mesmo, tá bom, olha como eu estou. Quando Davi diz a ele: eu vou restaurar, vou restituir todas as terras de Saul, e não eram poucas, e agora tudo é teu, e você vai comer à mesa do rei, ele olha para dentro de si e fala: mas quem sou eu? Eu sou um cão sem dono, eu não tenho utilidade nenhuma. Por que o Senhor está me vendo assim? Eu não tenho nada para lhe dar. Verso 8: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu não posso lhe dar nada, rei. E o rei não quer nada em troca. O rei é fiel à aliança estabelecida no passado. A aliança alcança, perdoa, restaura. Estabelece comunhão. Você vai comer à mesa do rei. Outros vão trabalhar para você. Ele chama o ex-servo e fala: olha, você vai pegar os seus filhos e os seus servos e vocês vão trabalhar para Mefibosete. Tudo que era de Saul é dele, mas ele mesmo vai comer aqui. Não mais Lodebar. Ele vai morar em Jerusalém, a sede do rei. Estar à mesa do rei não significava especificamente sempre dizer que o rei estaria à mesa. O rei poderia estar em campanhas militares, poderia comer no outro horário, mas ele iria até o palácio, sentar-se-ia com os demais filhos do rei e comeria a mesma comida. Eu fico imaginando aqui uma ceia com todos, e aí vão chegando os filhos do rei. Chega Salomão, chega Absalão. Absalão era o mais lindo de todos, né? O texto nos diz que Absalão era lindo, tinha um cabelão lindo, né? Bem diferente do pastor que está vos falando, né? Ele era lindo, absolutamente lindo, um cabelão enorme, tanto é que ele morreu porque ele foi preso pelos cabelos, né? Desse mal eu não morreria, irmãos, ficaria livre. Chegam todos à mesa e de repente não chegou Mefibosete ainda. E o rei diz: ninguém vai comer, ainda falta um. Um deve olhar para o outro e falar: pai, estamos todos aqui, pai. E de repente fico eu imaginando aqui aquele barulho de uma muleta. Toque, toque, toque. Chega Mefibosete, assume o seu lugar, e agora o rei diz:
podemos nos servir. A mesa está posta e está completa. Aliança. Essa história de Mefibosete é linda e é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela é um modelo da redenção de Deus para nós. Você pode fazer a comparação, e não é errado teologicamente. Nós somos Mefibosete, essa é a nossa história. Uma queda no passado nos levou para longe de Deus. Fomos para Lodebar, não tínhamos futuro. Mas eis que o Senhor lembra da sua aliança e nos manda chamar. E nos traz de volta para que voltemos a ter comunhão com Ele. Glórias a Deus por isso. A história de Mefibosete não é dele, é minha, é sua. Que bom, irmãos, que somos o povo da aliança. Que bom que Deus não se esqueceu da sua aliança. Que bom que essa aliança de Deus um dia nos alcançou, lá onde nós estávamos. Que bom que essa aliança nos trouxe perdão, e as coisas do passado já não são mais levadas em conta, porque o perdão de Cristo nos lava de toda iniquidade. Que bom que essa aliança nos restaura a autoridade e passamos agora a viver na presença do Rei. Mefibosete, a minha história. Mefibosete, a sua história. A história da aliança. A aliança que alcança, que perdoa e que restaura. Não temas, disse Davi, restituirei. Comerás a mesa, a minha mesa, usarei de graça. Habitávamos longe, num lugar sem futuro, mas a aliança nos pertence. Somos o povo da nova aliança. Davi foi fiel à aliança feita com Saul. Davi foi fiel à aliança feita com seu amigo Jonatas. Deus é fiel à aliança que fez com o seu povo. Deus é fiel. Mefibosete se julgava um cão sem valor. Era um homem com aproximadamente 25, 30 anos de idade, que estava com a sua autoestima completamente destruída. Porque é isso que os erros do passado nos trazem, frustrações. Aquele lugar onde ele estava vivendo, era um lugar que de fato não tinha futuro. Para lá iam as pessoas banidas da sociedade. Então todos eram iguais. Todos sem futuro. Era esperar a morte chegar. Mas o povo da aliança não é o povo de Lodebar. O povo da aliança é o povo que está à mesa do rei. É um povo que é restaurado pelo rei. E que a primeira palavra que recebe é: não temas. A comunhão. Aliança. A autoestima de Mefibosete foi curada e tratada pela aliança de Deus. Da mesma maneira acontece conosco. O Senhor nos restaura plenamente, porque somos o povo da aliança, uma aliança que nós nem sabíamos antes que existia, mas que nos alcança em Cristo Jesus. Nesse nosso reencontro numa casa do Senhor, que essa aliança seja renovada, que agradeçamos a Deus por essa aliança e jamais nos esqueçamos que nós somos o povo da aliança, um povo que alcança, um povo que também perdoa e um povo que também restaura. A igreja restaura porque ela é povo da aliança, a igreja do Senhor. Lodebar nos segrega. Lodebar nos afasta, nos destrói os sonhos, faz esquecer quem nós somos. Lodebar não.
aliança sim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.